Neste momento, a aula está sendo gravada. Vamos, meu filho. Então, galera, na aula passada a gente falou sobre o modelo relacional. E aí a gente viu como que a gente mapeava do diagrama entidade de relacionamentos para o modelo relacional. A gente viu que era muito simples de fazer, a gente só tinha que respeitar algumas regras, e essas regras diziam respeito às cardinalidades do relacionamento entre essas entidades. Então, se a gente tinha um relacionamento que era 1 para n, o que a gente fazia com a chave primária? Tempo. De 1 para n, passava a chave do 1 para o n. Então, de 1 para n, a gente passava a chave primária do lado 1 para o lado n e ela virava chave estrangeira do lado n. E aí, no modelo relacional, a gente colocava uma setinha da chave estrangeira para a chave primária. E no caso do n para m? Eu podia escolher se eu queria passar de um para o outro. Eu lembro disso só. Eu passava de um para o outro. Ou eu passar de um para o outro para o 1, vice-versa. É isso mesmo? O n para m? É. Ah, não, isso é de 1 para 1, isso é de 1 para Ah, 1. não, N para M é o que você faz um intermediário entre eles e coloca as duas nele, né? Ou não? Isso, o n para m é o que eu tenho o relacionamento virando uma tabela nova. Né? Então aqui, Que nem por aquele exemplo, controle ali que virou uma tabela nova. isso, esse controlo aqui, n para m, ele vai virar uma tabela nova com quais chaves? Com a chave número de projeto e sigla do departamento. Exatamente. E quais serão os atributos do desenvolve aqui? Ah, número do projeto, CPF do empregado e horas trabalhadas. Exatamente. Então aqui nesse desenvolve eu tenho a chave primária do número do projeto, chave primária do CPF empregado e horas trabalhadas. E qual que é a chave primária de desenvolve? Vai ser a chave de projeto e a de empregado, né? Isso, a combinação dos dois juntos, né? Então eu tenho a combinação da chave do empregado, a combinação da chave do projeto, juntos formando a chave primária de desenvolve. Então aqui no desenvolve eu vou ter CPF do empregado grifado, número do projeto grifado e horas trabalhadas, que é o atributo dele mesmo, do próprio relacionamento. Isso daqui é chave primária junto com o número do projeto. E são chaves estrangeiras porque o CPF do empregado vem da tabela empregado e o número do projeto vem da tabela do projeto, tá? Então a gente tem que colocar as setinhas. O número do projeto vem de cá e o CPF do empregado vem daqui de cima. 1 para n, no caso desse trabalho aqui, ó, a gente tinha o lado 1 mandando a sigla do departamento para o lado n. Então aqui em empregado eu tinha que ter a sigla do departamento. Então em empregado eu tenho a sigla do departamento. Essa sigla do departamento não vem como chave primária para cá, porque a chave primária dele é só o CPF mesmo.
vem como chave estrangeira, então ela não está grifada aqui. Como essa sigla do departamento vem do departamento, eu faço essa seta aqui indicando a chave estrangeira. Deixa eu aceitar quem está pedindo aí para entrar. Aí nós tínhamos o caso que era 1 para 1. Quem que sabe dizer o que a gente fazia no 1 para 1? No caso, 1 para 1, você pode escolher, né? Isso, no caso 1 para 1, eu pego ou a chave primária de um lado só, qualquer um dos lados, e coloco como chave estrangeira, ou eu faço as duas chaves, jogo uma para um lado e jogo a outra para o outro lado, né? É este exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui. Então eu tenho um empregado gerenciando um único departamento. A cardinalidade é 1 para 1. Eu tenho 3 possibilidades de mapeamento no modelo relacional. Consequentemente, 3 possibilidades de implementação no meu banco de dados em forma de tabelas. Tenho a tabela empregado com seus próprios atributos, CPF empregado, nome empregado. E aí eu jogo o CPF para cá e jogo a sigla do departamento para lá. Então a sigla do departamento fica em empregado como chave estrangeira, por isso a seta. E o CPF empregado fica em departamento como chave estrangeira, por isso a seta. Outra possibilidade, só escolho quem que vai para o outro lado. Então ou eu jogo o CPF do empregado para lá, ou eu jogo a sigla do departamento para cá. E só. Aqui eu escolhi pegar o CPF empregado de cá e jogar para o departamento. Então está aqui em departamento como chave estrangeira. E aqui eu fiz o contrário. Eu escolhi pegar a sigla do departamento e jogar para o empregado. Então a sigla do departamento está aqui como chave estrangeira. Esses são os principais casos, né? 1 para N, 1 para 1 e o N para M. A gente viu quando tinha a participação total. Como o departamento, neste caso, depende do CPF empregado, a gente pegava do CPF empregado e jogava para o departamento, que é o caso parecido com o que acontece com o tipo entidade fraca, né? A diferença aqui era simplesmente que o departamento, neste caso, não sendo entidade fraca, ele tem a sua própria chave primária. Então eu tenho a sigla do departamento como chave primária e o CPF empregado apenas como chave estrangeira. Ao passo que, se o departamento fosse uma entidade fraca, essa sigla de departamento estaria junto com o CPF formando a chave primária de departamento. Tá? Então isso aqui tem que ficar claro. Maravilha, com base nisso daí a gente fez os principais casos do modelo relacional para os relacionamentos unário e binário, né? Unário era a mesma coisa, então aqui 1 para 1. Eu tenho aqueles 3 casos, né? Mas como ele é unário, não tem como jogar para um lado e para o outro. Eu simplesmente jogo para o mesmo lado, né? Então aqui eu estou pegando o código da pessoa e aí eu escolho ou o código marido ou o código da esposa. Eu chamei aqui de código cônjuge, né? Que é a chave estrangeira que vem da própria tabela pessoa. Vimos as cardinalidades para os ternários, né? E aí, para os ternários, o importante era a gente ter em mente que a gente precisava de pelo menos 2 chaves formando a chave primária, né? Tinha um caso só em que as 3 chaves formavam a chave primária. Quando que isso acontecia? Quando todos forem N, Exatamente. Então aqui a gente falava que quando o lado for muitos, esse lado com muitos puxa a chave primária obrigatoriamente. Então aqui é 1 para 1 para 1. Eu preciso que pelo menos 2 chaves formem a chave primária desse relacionamento ABC. ABC vira necessariamente uma tabela com as 3 chaves como chaves estrangeiras. Então fica a chave de A, chave de B e chave de C como chaves estrangeiras, por isso as setas. E aí eu tenho que escolher 2 dessas chaves para serem chave primária, porque a cardinalidade é tudo 1. Então eu posso escolher a chave A com a chave B, ou a chave B com a chave C, ou a chave A com a chave C. Se eu tenho
alguma coisa com muitos, obrigatoriamente o lado do muitos no ternário tem que estar na chave primária. Então ABC vira uma tabela nova com chave de A, chave de B, chave de C como chaves estrangeiras, por isso as setas. E aí, como eu tenho muitos aqui, muitos do lado N, do lado B, né? Muitos da chave B, a chave B tem que aparecer como chave primária. Como tenho muitos do lado A chave de A também tem que aparecer como chave primária. E como tenho muitos do lado C, a chave de C também tem que aparecer como chave primária. Então as três obrigatoriamente como chave primária, assim como o Layan acertadamente falou, né? Sempre que eu tenho um lado N, ele puxa a chave. Então aqui C obrigatoriamente tem que ser chave. Os outros são 1. Como eu tenho que ter pelo menos 2 campos formando a chave, no caso dos relacionamentos ternários, eu posso escolher qualquer um desses dois para formar a chave. Então, ou eu coloco a chave de A junto com a chave de C, ou eu coloco a chave de B junto com a chave de C. Então, essa daqui é uma possibilidade e essa daqui é a outra possibilidade. Está feito um modelo relacional para os principais casos. O que falta a gente ver? Falta a gente ver sim, somente o caso das heranças. Lembra das heranças? Deixa eu permitir aqui o Lucas de novo. O Lucas saiu, entrou de novo, saiu de novo. A gente fez esses exercícios e agora a gente precisa discutir o modelo relacional para as heranças. Primeiro, vamos lembrar como que a gente formatava as heranças, né? A gente tinha superclasse e a gente tinha subclasses que herdavam dessa superclasse aqui. Então aqui eu tenho um empregado e eu tenho 3 tipos empregados. Aqui eu nomeei aqui, né? Eu dei um alias aqui para esse tipo empregado. Então eu chamei de tipo empregado, pode ser secretário, técnico e engenheiro. Se eu coloco uma barrinha aqui, o que significa? Aqui eu tenho 2 barrinhas, ó, tá vendo? 2 barrinhas. Isso aqui significa uma coisa. Se eu tirasse essa barrinha aqui e deixar só uma barrinha, o que estaria significando? Ninguém lembra? Com essas 2 barrinhas aí, o que está significando esse diagrama? A barrinha lá naquele exemplo do departamento. Vamos voltar aqui, ó. Aqui. A barrinha a mais. Nesse caso aqui, ela está dizendo o que pra gente? Tá no slide, povo. Essa barrinha, quando ele é dependente, Isso. Então aqui eu tenho uma participação total. É no sentido de que não pode haver um departamento sem gerente. Por isso que ele puxa aqui o CPF para cá, né? Nesse caso. É parecido com aquilo lá, porque aqui a gente também tem, no caso daquela herança, uma participação total aqui. Tenho 2 barras, tá? Essa não precisava estar tracejada não, viu? Isso aqui foi erro meu. Tinha que estar igual essa outra aqui. Tenho 2 barras. Se eu tenho 2 barras, nesse caso eu estou dizendo que o empregado só pode ser essas 3 coisas aqui. Não tem como o empregado ser um professor nessa modelagem. Beleza? Agora, se eu tiro essas 2 barras aqui, significa que eu tenho a possibilidade de empregado ser esses 3, mas o empregado também pode ser um professor, pode ser um médico, pode ser uma enfermeira e assim por diante. Todo mundo entendeu? Agora, se eu tenho a possibilidade de um empregado ser um professor, um médico ou um enfermeiro, por que só secretário, técnico e engenheiro estão no diagrama e o professor, o médico e o enfermeiro não estão?
Dê os seus palpites. Eu diria que porque eles só usam CPF e nome de empregado para eles, então eles já entram no empregado. Mas não tenho certeza. Alguém concorda com o Gabriel? Alguém discorda do Gabriel? A resposta do Gabriel está certíssima. É exatamente por isso. Então, se eu não tenho nenhuma outra entidade aparecendo aqui no meu diagrama, significa que essa entidade já está fazendo parte do empregado, que está lá, como superclasse. Então aqui eu tenho aquela semântica, né? O secretário é um empregado, o técnico é um empregado, o engenheiro é um empregado. O enfermeiro, o médico, o professor também, né, são empregados. Então eles herdam os atributos dessa superclasse empregado. Se eu não precisar salvar nada além de CPF e nome para o professor, para a enfermeira e para o médico, então eu não preciso representar, porque já está representado em empregado. Eu só estou representando secretário, técnico e engenheiro porque eles possuem atributos que só eles têm. Então, na superclasse eu tenho algo geral para todos os empregados e as subclasses especializam essa superclasse aqui. Então, o secretário ele também tem CPF e também tem o nome, porque ele herda isso do empregado. Mas além desses campos, ele tem o idioma. O técnico tem CPF e nome e tem o grau técnico. O engenheiro tem o CPF e o nome e tem o tipo de engenheiro. Tá? Além disso, tinha alguma coisa que eu poderia colocar aqui, né? Vocês lembram o que era dentro dessa bolinha? Não lembro. Você pode ter mais de uma função ou não? Isso, eu podia ter mais de uma função ou não. Quando eu tenho só uma função, qual que era a letra que eu botava ali? O Lucas sabe. É o que? D de dado ou O? Era D de dado, né? Por que era D de dado aqui? Porque D estaria significando que é disjunto, né? Disjoint. Significa então que isso daqui e isso daqui e isso daqui não podem ser simultaneamente verdade para um empregado. Então, se eu coloco D de dado aqui dentro dessa bolinha, eu estou dizendo que o empregado ou é secretário, ou é técnico, ou é engenheiro. Neste caso aqui que eu tenho essas duas barras. Porque se eu tenho duas barras, eu só posso ser isso aqui. E mais nada. Secretário, técnico e engenheiro. Se eu tenho duas barras e um D, significa que eu só posso ser secretário, técnico e engenheiro. E eu só posso ser uma dessas coisas. Eu só posso ser secretário, ou técnico, ou engenheiro. Se aqui fosse um D. Se aqui fosse um O com as duas barrinhas aqui, de novo, barrinhas duplas significa que eu só posso ser essas coisas aqui de baixo. Se eu tenho um O, significa que é overlap, ou seja, sobreposição. Eu posso ter um ou mais cargos aqui. Então, se aqui eu tivesse um o empregado poderia ser simultaneamente secretário técnico, secretário engenheiro, técnico e engenheiro, ou as três coisas: secretário, técnico e engenheiro. Se eu tiver aqui uma barrinha só, significa que o empregado pode ser essas três coisas e pode ser mais coisas ainda. Então, uma barrinha e um D de dado significa que o empregado ia ser ou secretário, ou técnico, ou engenheiro, ou professor, ou médico, ou enfermeiro, ou qualquer outra coisa, mas ele só teria um cargo, tá? Porque aqui é disjunto. Agora, se eu tenho só uma barrinha e é overlap, significa que, por ter uma barrinha, posso ser essas três coisas ou mais coisas.
E por ter um overlap, significa que eu posso ser secretário técnico, secretário engenheiro, técnico engenheiro, secretário técnico engenheiro, e posso ser também coisas que não estão aqui. Então eu posso ser também técnico e professor, técnico e médico, secretário, técnico, engenheiro, médico, professor e assim por diante. Entender a diferença dessas coisas, como é importante a gente saber a diferença de um tracinho e dois tracinhos, e D de dado de junto, ou O de overlap, tá? Isso tem que ficar claro. Maravilha, então na herança eu já sei que eu tenho muitas possibilidades, né? E aí para eu transformar do meu diagrama entidade de relacionamentos para o modelo relacional, eu preciso pensar de acordo com o que eu estou vendo no diagrama entidade de relacionamentos. Algumas vão servir para algumas abordagens, outras modelagens vão servir para outras abordagens, tá? Mas qual que é a ideia geral, né? Eu coloquei ali um atributo tipo empregado que pode assumir diferentes valores de acordo com o tipo do empregado. Diversos atributos podem designar o tipo empregado. Então, se eu for pensar em tabelas, eu poderia substituir esse tipo empregado aqui por tipo empregado S, para definir que ele é um secretário, tipo empregado T, para definir que ele é um técnico, tipo empregado E, para definir que ele é um engenheiro, tipo empregado F, para definir que ele é um professor, e assim por diante. Então, para cada tipo possível, eu criaria uma própria variável. Essa seria uma possibilidade. A outra possibilidade seria eu mapear por valores binários, tá? E aí, nesses casos aqui, ó, se eu estou tratando como uma variável, né? E aí eu colocaria valores binários aqui nessas variáveis. Então, assim, se o tipo empregado S está com valor 1, significa que ele é empregado. Se o tipo empregado T está com valor 1, significa que ele é técnico. Se o tipo empregado E está com valor 0, significa que ele não é engenheiro. E assim por diante. Qual é a vantagem de eu fazer isso daqui? Eu consigo permitir a sobreposição, né? Porque é só eu olhar em cada um desses tipos e ver qual é que tem o valor 1. Maravilha! E aí o que eu posso fazer em termos de modelo relacional? Bom, uma possibilidade do modelo relacional é: tem o E1 sendo a superclasse e essa superclasse possui as subclasses E2 até EN. Eu posso deixar E1 com seus próprios atributos, mais um atributo discriminador da especialização. O que é o atributo discriminador? Nesse caso aqui é esse atributo aqui, ó, tipo empregado. Então eu deixo a superclasse empregado com seus campos CPF e nome, mais o tipo discriminador. Então ele vai ter esse atributo tipo empregado na tabela empregado. E as subclasses vão ter os seus próprios atributos e a chave primária da superclasse. Porque essas aqui também serão tabelas, né? Relações no meu banco de dados. Eu não preciso que o nome de empregado venha para cá se essa tabela já existir no banco de dados. Mas eu preciso saber a chave primária dessa tabela engenheiro, para eu conseguir identificar quais são os empregados que são engenheiros. Porque se eu não puxar o CPF do empregado daqui para cá, eu não tenho como saber quem ele é. Não sei quem é o nome daquele cara e não sei quem é engenheiro. Então, na modelagem 1, eu estou deixando a superclasse com o CPF do empregado, o nome do empregado e o tipo do empregado, tá? E aí eu estou colocando na subclasse os seus próprios tipos, né? Engenheiro teria tipo do engenheiro e o CPF do empregado herdado de CPF empregado, que também seria a chave primária de engenheiro. Então ele viria grifado aqui. Então CPF viria grifado em engenheiro e também seria chave estrangeira porque ele veio dessa outra tabela de cá. Beleza? Faria a mesma coisa para o técnico. Técnico teria o grau técnico e o CPF do empregado. Secretário teria o idioma e o CPF do empregado. Empregado teria CPF do empregado, nome do empregado e tipo do empregado. Se eu fizer desse jeito, CPF do empregado, nome do empregado e tipo do empregado aqui na superclasse,
Tem como eu definir aqui como overlap nessa modelagem? Vou repetir. Eu estou pensando em transformar esse diagrama entidade de relacionamentos para o modelo relacional. A modelagem que eu escolhi foi a seguinte. Deixei a superclasse com seus próprios atributos e o atributo discriminador, tipo empregado. E aí cada subclasse vai ter o seu próprio atributo e a chave primária da superclasse. É isso que eu estou fazendo. Nesta modelagem, eu conseguiria modelar um overlap aqui? Ou seja, eu conseguiria modelar um empregado que é, por exemplo, secretário, técnico e engenheiro ao mesmo tempo? O que vocês acham em termos de implementação? Porque olha só, eu preciso aqui, na tabela empregado, vamos supor que o meu empregado 1 seja a Natasha e ela é secretária. Então, empregado 1, a Natasha é a secretária. Se aqui fosse um tipo D, disjunto, significa que o empregado só pode ser uma das coisas, né? Secretário, técnico, engenheiro. E aqui, como está dupla, só podia ser uma dessas três coisas, mais nada. Ótimo, se aqui fosse um D e eu quero indicar que a Natasha é secretária, eu poderia colocar no valor da tupla, lembra que a tupla é o que está de dado na tabela, o 1 para CPF do empregado, Natasha para nome do empregado, e colocaria um label aqui, ó, por exemplo, com o valor S, que indicaria que o número 1, Natasha, é secretária. Pegaram a ideia? 2. Pedro é um engenheiro. Então eu colocaria CPF com valor 2, Pedro como nome do empregado e o tipo do empregado colocaria um valor E para indicar que é engenheiro. Então o tipo do empregado teria S quando é secretário, T quando é técnico e E quando é engenheiro. Maravilha! Resolveria meu problema. Porque aqui é D de dado, então só pode ser uma coisa. Agora, se for O, ele pode ser mais de uma coisa. Tem alguma solução neste caso? Coloca as duas coisas que ele é no tipo de empregado. É uma possibilidade. Então, assim, eu defino o tipo de empregado como um tipo string, certo? E aí eu posso definir quais são os padrões que eu tenho. Então, se eu coloco lá, por exemplo, SE, significa que aquele empregado ele é simultaneamente secretário e engenheiro. SET significa que ele é tudo, secretário, engenheiro e técnico. Beleza? Daria para fazer isso. Agora, eu adiciono complexidade de programação, porque a cada vez que eu precisasse verificar isso daí, eu teria que dar um jeito de pegar esse valor e definir com um comando condicional se ele é para secretário, se ele é para técnico, se ele é engenheiro. E aí a gente não conseguiria mais resolver simplesmente com a linguagem SQL. A gente teria que resolver com PL e SQL. Pegaria o tipo do empregado e aí a gente colocaria um if no resultado disso para a gente saber se ele é secretário, técnico e engenheiro. Ou seja, eu adiciono complexidade computacional neste caso. Logo, essa modelagem de modelo relacional para deixar a superclasse com seus próprios dados e o tipo discriminador e deixar a subclasse só com seus atributos e a chave primária da superclasse não é uma abordagem boa se eu estiver lidando com o tipo de overlap, tá? Consigo fazer, mas não é melhor. Beleza. Se ela não é melhor, é porque existem possibilidades melhores para ela. Vamos ver as outras possibilidades que existem. Vimos uma só, que a gente já viu que ela funciona para o tipo D, mas não é muito boa para o tipo O.
Aqui eu tenho certinho o que eu estou fazendo, ó. Superclasse empregado fica com o CPF do empregado, o nome do empregado e o tipo dele, tipo empregado. Secretário fica com o idioma e o CPF do empregado. E aí chave estrangeira vem do CPF empregado vem com chave primária também secretário. Técnico fica com grau técnico e o CPF. Grau técnico e o CPF. Chave estrangeira aqui. Engenheiro, tipo do engenheiro, que é o seu atributo, e o CPF dele. Vem como chave estrangeira aqui. Beleza, matou. Possibilidade 2. Tenho a E1 como a superclasse e as subclasses são E2 até EN. O que eu faço? Eu acabo com a superclasse. Então eu destruo a superclasse no modelo relacional. Logo, no meu banco de dados não vai haver mais uma tabela empregado, tá? E aí, como eu acabei com a tabela empregado, esses atributos aqui tem que necessariamente ir para a subclasse, né? Não tem mais para onde ele ir. Então o que acontece? Eu pego o E2 até N com os seus próprios atributos, a chave primária do E1, né, que é a superclasse, e os atributos do E1. E a chave primária dessas subclasses vão ser a chave primária de E1. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Tem a mesma modelagem, tá? E aí eu acabei com a superclasse. Se eu acabei com a superclasse, os atributos dela vão para as subclasses. E aí eu tenho uma subclasse secretário, que tem CPF do empregado, nome do empregado, que eram da superclasse, e o seu atributo próprio, idioma. Técnico, que tem CPF do empregado, o nome do empregado e o grau técnico. Engenheiro, que tem o CPF do empregado, o nome do empregado e o tipo do engenheiro. Beleza? Alguma desvantagem desse modelo aqui? Ele tá repetindo as informações tudo, né? Não tem mais a superclasse. Eu tenho um problema aqui, né? Pode ser um problema, que é um problema de replicação de dados. Então eu tenho uma redundância de dados acontecendo, né? Porque assim, se o João do CPF 2 for secretário técnico ao mesmo tempo, o que vai acontecer? O CPF dele vai estar na tabela secretário, vai estar na tabela técnico. E o nome João também vai estar na tabela secretário e na tabela técnico. Ou seja, eu tenho o dado dele, né, o nome dele ali está sendo replicado desnecessariamente. Né? Se eu tivesse usado a outra abordagem, eu teria o nome dele apenas em empregado, mas eu não teria nessas duas tabelas. Se o João for secretário técnico e engenheiro, é pior ainda, eu tenho o nome dele em 3 tabelas. E se essa abordagem aqui tivesse um O, tivesse um O não, gente. Se a abordagem aqui não tivesse barra dupla, eu poderia fazer isso aqui? Então, ó, aqui eu tenho a barra dupla, ou seja, eu só posso ser secretário, técnico ou engenheiro. E aí, se eu puder ser mais do que uma coisa ao mesmo tempo, aí o que vai definir esse aqui é D ou O. Mas se aqui não tivesse essa barra dupla, eu conseguiria modelar desse jeito aqui? Vou botar tudo isso em perguntas de prova. Qual é a consequência de eu tirar aquela barra dupla ali no tipo empregado? Deixei barra simples. O que muda? Eu vou chorar. Vamos, meu povo. Muda que você não consegue criar outro empregado, outro tipo de empregado? Então assim, ó, se eu tô aqui com essa modelagem com a barra dupla do jeito que tá aqui no slide, tá com a barra dupla. Significa que
esse empregado só pode ser, tipo essa barra dupla, ele está dizendo para mim, só pode ser secretário, técnico e engenheiro. Não pode ter mais nenhum outro cargo. Isso que a barra dupla diz. Aí, se eu posso ter cargos acumulados, o que vai dizer isso, esse aqui é D ou O. Se for O, eu posso ter mais de um cargo. Se for D, posso ter um cargo só. Mas essa barra dupla está dizendo para mim que eu só posso ser isso aqui e mais nada. Se eu posso ser apenas isso daqui e mais nada, faz sentido eu poder acabar com a superclasse e colocar as subclasses aqui, secretário, técnico e engenheiro. Agora, se aqui for uma barra simples, significa que eu posso ser isso daqui e posso ser mais coisas que não estão aqui. Posso ser um professor, por exemplo. Tem como eu modelar um professor com tabela secretário, técnico e engenheiro? Fica esquisito, né? Não dá. Não dá para eu saber mais o cargo da pessoa nesse tipo de modelagem aqui, se ele não for técnico, secretário e engenheiro. Então, essa modelagem aqui desse slide especificamente, ela funciona para o tipo de junto, funciona para o tipo de sobreposição, mas ela não funciona para participação parcial. Ela só funciona para participação total. Beleza? Tudo isso são coisas que vocês têm que pensar na hora que vocês identificarem uma herança, tá? Depois, qual é a outra possibilidade que você tem? Bom, eu tinha a possibilidade de acabar com a superclasse. Outra possibilidade é eu acabar com todas as subclasses e jogar tudo para cima. Então, acabei com o que estava em cima, joguei tudo para baixo. Outra possibilidade, acabo com tudo que está embaixo, jogo tudo para cima. Então eu tenho E1 como superclasse, a E1 vai ter os seus próprios atributos e os atributos das subclasses. E aí as subclasses desaparecem. Vamos ver aqui como vai ficar. Tenho a superclasse empregado. Empregado fica com CPF do empregado, nome do empregado. Eu coloquei aqui também o atributo discriminador, tipo do empregado, e todos os atributos das subclasses, tá? Então eu tenho aqui o idioma aparecendo, o grau técnico aparecendo e o tipo do engenheiro aparecendo. Se esse empregado for apenas um engenheiro, por exemplo, e aí assim, esse tipo empregado aqui, ó, esse tipo empregado está em azul, porque ele não necessariamente precisa estar aí. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tiver a barrinha dupla aqui, eu só posso ser uma dessas coisas. Se eu tiver uma barrinha dupla e tiver apenas um D aqui, significa que eu só posso ser secretário, ou técnico, ou engenheiro, e mais nada. Se eu só puder ser secretário, técnico ou engenheiro, eu não preciso ter tipo empregado aqui. Porque aí, se eu preencher idioma, significa que eu sou secretário. Se eu preencher grau técnico, significa que eu sou técnico. Se eu preencher tipo engenheiro, significa que eu sou engenheiro. Eu não precisaria desse negócio aqui. Beleza? Todo mundo pegou isso? Massa. Então, esse negócio aqui desse tipo empregado, ele me dá um poder a mais, né? Deixa a coisa um pouco mais versátil. Se eu puder ser secretário e técnico ao mesmo tempo, eu posso colocar aqui, preencher o idioma e preencher o grau técnico. E por isso eu saberia que eu sou secretário e técnico ao mesmo tempo, porque esses atributos são respectivamente de secretário e de técnico. Tá? Então, dessa forma aqui, sem o tipo de empregado, se eu tiver a participação total, as duas barrinhas, eu não precisaria do tipo empregado e eu resolveria dessa forma aqui com todos os outros atributos, sabendo simplesmente o que eu ia colocar aqui. Agora, se eu for um professor, eu não vou ter nem idioma, nem grau técnico, nem tipo de engenheiro. Mas eu também preciso saber se eu sou um professor, né? Como que eu sei que eu sou um professor?
aí eu teria que ter uma discriminação de professor em tipo empregado. Então, além do empregado com todos esses negócios, eu colocaria um tipo empregado SEC, por exemplo, para secretário, um TEC para técnico, um ENG para engenheiro e um PROF para professor. Pegaram a ideia, né? Então, olha só, todas as nuances e todas as possibilidades que eu tenho. Nesse tipo aqui, eu consigo representar a sobreposição, overlap, consigo representar a disjunção, que é o D, consigo representar a participação total e consigo representar a participação parcial. Eu consigo representar tudo, todas as possibilidades que existem se eu fizer dessa forma aqui, colocando o tipo e todos os atributos das subclasses aqui. Qual é a desvantagem dessa abordagem? Nada vem à mente? Nenhuma desvantagem? Pensando no mundo real, é comum a pessoa ter vários cargos? A gente tá falando de Brasil ou não? Isso. Brasil é comum. Só não é remunerado, mas é comum. Ainda mais se você trabalhar no frigorífico. Tá, beleza. Então a pessoa pode ter vários cargos. Se a pessoa for ter vários cargos, isso for realmente comum para sua modelagem, talvez faça sentido você ter essa modelagem aqui. Agora, se a pessoa for só secretário, só técnico, só engenheiro, só professor e assim por diante, não vale tanto a pena. Por que não vale tanto a pena? Vai ter muita informação que não vai ser utilizada. Você vai No ocupar caso, ele só muito vai ser espaço um, no mas vai banco ter um de monte dados. de outras coisas. Na verdade eu vou reservar o espaço de uma tupla e eu vou ter um monte de valor nulo lá dentro dos atributos. Conseguem perceber isso? Então, se eu tenho ali uma pessoa que é só secretário, só o idioma dela vai estar preenchido, mas o grau técnico, o tipo de engenheiro, não vão. Se ele for só técnico, só o grau técnico vai estar preenchido, mas os outros atributos não vão estar. Então, eu vou ter muito valor nu na tabela. E isso é ruim, tá? Então, eu deixo a tabela muito esparsa. Logo, eu preciso pensar na minha abordagem do mundo real, no meu mini mundo, tá? Maravilha! Tenho essas possibilidades todas, né? Possibilidade 1, possibilidade 2, 3 e agora, qual que é a 4? 4. Deixa a superclasse quietinha lá com seus próprios atributos. E aí eu faço uma junção de todas as subclasses com os seus atributos todos e a chave primária da própria superclasse. Fica um negócio assim, ó. Tenho a minha superclasse empregado com o CPF do empregado e nome do empregado, tipo do empregado. E aí eu tenho todas as subclasses. Eu juntei, eu aglutinei todas as subclasses em uma tabela, uma relação que eu chamei de CTN, as iniciais ali. Se eu juntei essas três, então ela tem que ter os atributos dos três, né? Idioma, grau técnico, tipo de engenheiro. E aí eu puxo aqui o CPF do empregado para cá. Vira a chave primária aqui de CTN. E o atributo discriminador, que estava lá em cima, aqui nessa tabela empregado, veio para cá nessa tabela CTN. Quando eu faço isso, eu tenho uma abordagem até um pouco parecida com essa outra daqui, né? Tem o tipo do empregado na própria tabela, junto com o idioma, o grau técnico e o tipo do engenheiro, tá? Só que aqui eu vou ter esse tipo de empregado na subclasse, ao contrário do que eu estava fazendo aqui, que era na superclasse. Essa é a diferença. Então, na superclasse eu tenho o tipo de empregado e o nome do empregado, e aqui eu nunca vou ter o nome do empregado. Logo, se o João for técnico e engenheiro,
eu simplesmente terei os dados dele em técnico, os dados dele em engenheiro, tá? E colocarei alguma coisa aqui no tipo empregado. Esse tipo de empregado, de novo, pode estar dizendo para mim se ele é técnico com T, secretário com um S, professor com um P e assim por diante. Eu poderia fazer diferentes modelagens aqui, tá? Então eu tenho todas essas possibilidades aí. Qual é a possibilidade mais usada, a mais comum? É essa daqui, tá? Possibilidade 1. Então nessa possibilidade 1 é o que eu mais tenho e o que mais aparece no mundo real. Então eu tenho o tipo da superclasse, tenho todas as tabelas para suas subclasses, cada uma delas herdando simplesmente a chave primária da superclasse, e tem um tipo aqui. Desvantagem dessa quando eu tiver que modelar um overlap e sem a participação total. Se eu não tenho a participação total, esse tipo de empregado pode ficar muito complexo de ser modelado. Só isso. Mas para a maioria dos casos, essa modelagem aqui é uma excelente modelagem. Beleza? Muita coisa, né, jovens? Muita informação, eu sei. Muita coisinha pra ficar decorando. É muita coisa para a gente pensar, né? Então aqui, a disciplina de banco de dados é uma disciplina que vai exigir que vocês pensem bastante, para que vocês cheguem numa modelagem boa e tenham um bom banco de dados, tá? Que seja uma coisa eficiente. Mas uma vez que a coisa está modelada, fica fácil de usar. Então a gente vai ver, viu o diagrama, viu como a gente faz o desenho de diagrama de dados de relacionamentos, a gente viu agora o modelo relacional, a gente vai ver normalização, e aí depois da normalização, se vocês vão perceber que se vocês tiverem pensado da forma correta o seu diagrama já sai normalizado. E aí, se esse diagrama já sair normalizado, é muito fácil de implementar o banco de dados. O banco de dados é uma coisa simples de mexer, tá? Na maioria dos casos. Claro que a gente tem inúmeras complexidades que, né, existem buscas que são complexas mesmo de fazer. A gente vai fazer um monte de buscas que são complexas mais pra frente. Beleza, eu quero que vocês escrevam aqui um modelo relacional para esse diagrama de entidade de relacionamentos que descreve essa situação abaixo aqui, ó. Então, se vocês não tiverem o diagrama de entidade de relacionamentos, vocês façam o diagrama de entidade de relacionamentos para essa situação. E aí vocês vão fazer um modelo relacional. Beleza? Vou dar um tempo aí para vocês fazerem. Vou fechar o meu microfone porque eu vou comer. Eu tô com fome. Que horas são? 8h35? Nossa, tá muito cedo, hein, jovens? 9 horas vai acabar a aula desse jeito. Ó, vou dar 40 minutos para vocês fazerem isso daí. Vou fazer o seguinte. Vou colocar essa matéria lá no Moodle. Oh, belezinha, hein? Cadê meu cursor? Sumiu meu cursor.
Meus cursos. Banco de dados. Adicionar arquivo. Modelo relacional parte 2. Coloquei lá no Moodle, pessoal. É o slide número 57, o que está o exercício, tá? Então escreva o modelo relacional para o diagrama de identidade de relacionamentos. A gente já viu isso daí em algum momento, né? Esse diagrama. Quero o modelo relacional disso daí. E é a única coisa que está tendo na aula. Beleza? Fez isso daí, a gente mata a aula de hoje. Eu vou de novo compartilhar minha tela. Professor, fazer enviar lá? Não, façam aí mesmo, não é para enviar. Todo mundo tá vendo minha tela? Eu tô vendo um modelo relacional. Agora você tá vendo o exercício? Não, ainda tá no modelo relacional para mim. E agora? Agora foi pro exercício. Com saudade da comida brasileira. Ixi, Quando você vir, professor, você lembra a gente que a gente leva o senhor para comer um franguinho com umas batatinhas Frango e não. jogar. Frango não, pelo amor de Deus. Isso é um Ué, churrasco. Jogar aquela sinuquinha. então, é opa, que eu já ia um falar da sinuca, churrasco, entendeu? professor pagando, claro. O professor ganha bem, tá até nos Estados Então, Unidos. O Lucas tá aí?
Comida tá fria. Vê pelo lado bom, você não vai queimar a boca. É. Eu queria que vocês tivessem dó do professor de vocês. Nos Estados Vamos Unidos lá tá no sofrendo Nossa, eu demais. tô morrendo de dó. Andando de 340 aí de 2024, carro do ano. Nossa, deve estar uma vida tão Calma lá, pô, complicadinha. calma lá, tá gravando. Ué, mas andar de carro não pode? Bom, professor, você vai ter que cortar então. Se o professor for cortar toda hora que nós falar bosta aqui, vai ter que cortar a aula toda. O Sônia olhando porque essa aula só teve 10 minutos de vários. É, ainda bem que o Liel entrou tarde, né? No começo tava um assunto bom. Não, pô, entrei tarde não, eu peguei o começo do assunto. A professora não me arrumou a bicicleta. Fui lá ver a bicicleta tava com os pneus tudo arrebentados. Ah, Oliva, aí você foi lá e teve que alugar um carro, né, cara? Que tristeza, cara. Olha, mas aí não tem aquele negócio de alugar umas bicicletas pela cidade? Ah, tem, mas aí não compensa. Eu acho que, Acha eu mesmo acho que o que tem um Olivar vai plano alugar mensal desses bicicleta, ô negócios. Gabriel? Não, porque se não me engano, é $2 para você destravar a bicicleta e aí mais 10 centavos por cada 10 minutos, sei lá, uma coisa assim. Sei lá, algum minuto tem 10 centavos. E alugar uma bicicletinha mesmo não compensa? Ou comprar uma e depois vender? Não, mas eu arrumei uma outra bicicleta. Meu. Leva uma calóia. Rapaz, o que você vai fazer de sucesso é putaria. Pro Olibar, o que não falta é contato. Eu arrumei, meu amigo arrumou uma bicicleta pra mim. Daí que chegou aqui, o banco tava desajustado e não dava pra ajustar. Mas quer tudo também? Aí teve que ajustar, né? Eu tava andando igual o Jigsaw dos Jogos Mortais. Aí depois ajustou. Já fez um churrasco pra alguém aí, professor, só pra mostrar como que é no Brasil? Por que você acha que eu tô pedindo um churrasco pra vocês quando eu chegar? Não, mas tem que fazer pra ele, só pra falar, hey, gringo, paga a carne que eu faço um churrasquinho brasileiro. Nossa. É. Você sabe que isso aí Eu acho que o conquista. Oliva não sabe nem essa carne. Oliva, você sabe essa carne, velho? Eu sei, mas os meus amigos que sabem fazem muito melhor do que eu. Então, professor, você fala assim, ó, bora gringo aqui em casa que eu vou te mostrar uma comida brasileira, você traz tal coisa. Aí ele traz, você faz pros dois, papo um pratinho gostoso de comida brasileira que você quer, nas contas do gringo. O Gabriel manja, Entende? aparentemente. Aquela família lá que te hospedou, aquilo lá você tinha que ter aproveitado. E fala, o que vocês têm na geladeira aí que eu vou fazer pra vocês uma comida brasileira foda? Era um dia menos de marmita. Uhum. Mas eu tenho comido pouco de marmita. Hoje que é mais complicado. Até porque se eu comer de marmita todo dia acabou, né? Não tem dinheiro que aguente. E aí você come o quê? Eu tô cozinhando em casa.
Ô, Liba, como que você tá reclamando que a comida é ruim, sendo que é você mesmo que tá fazendo? Eu não ia falar isso, eu ia ficar quieto, mas já que vocês indagam ele, realmente. Tô falando que Não. a comida que eu tô comendo agora, não é lacra de coisa. Ah, você comprou fora, professor? Comprei na universidade. Pois é, Liba, por isso que gringo só come fast food, só BK e Mac. Então, isso aqui é de um. Na universidade tem uns lugares com restaurantes. Parece uma praça de alimentação de shopping. Tipo um bandejão, Liba. Não, parece realmente uma praça de alimentação de shopping. Você vai lá e compra de onde você quer e é isso. Mas aí assim, as opções que a gente tem são KFC ou um outro lugar que vende sanduíche, tem pizza. E aí tem um lugar que tem uma comida oriental, que é caro e não enche. E tem um lugar que são de uma comida árabe, que é de onde eu peguei esse negócio aqui. É a primeira vez que eu comi, eu achei gostoso. A segunda vez eu já achei menos gostoso. E agora é a terceira vez que eu como. Eu já não tô achando mais tão gostoso. Ah, então ruim não é a comida, é que o senhor tá pedindo até enjoar. Aí também não tem comida que salva. Mas eu pedi 3 vezes nesse tempo, que não é muita coisa. E na primeira vez eu pedi frango, na outra eu pedi porco e agora eu pedi carne. Então é o frango que é bom, o resto é ruim. Pede o frango de novo. É, não faz sentido. E hoje foi a mais cara. A de frango era 60 e poucos reais, essa foi 72. Em dólar, Oliva, em dólar. Mas um dólar é R$ 535, né? Você tem que pensar nisso. Ô, Líbano, já falou pra você, cara. Pega umas aulas clandestinas aí pra você dar umas aulas Meu clandestinas aí, já amigo, era. tá sendo filmado, velho. Como que você fala um trem desse? Eu falei aula, aula, não falei outra coisa. Meu Deus, escura essa porra, professor, pelo amor de Deus. Vou ter que editar tudo. Vou deixar só os vídeos que estão lá no Descomplica Oliva mesmo. Em caso de investigação policial. Não, faz o seguinte, professor. Até terminar a explicação e começar o exercício, ninguém falou merda. Corta quando a gente estiver voltando pra completar. Você fala, então, pessoal, passou-se 40 minutos, Isso. entendeu? Aí a gente pega esse corte. E aí o Eliel para de falar esses absurdos. Ah, então a hora de falar absurdo é agora, então. Uhum. Tem alguma dúvida, Edmar, pra tirar com ele? Para pesquisa dele, será que a pesquisa dele já alcançou outros países? Aí, Edmar, pra Meu aumentar irmão, seu quem tava repertório. curioso era você e o Layan, velho. Mas você falou que a Nada a gente ver tinha esse que assunto. saber, rei. É verdade, Edmar, a hora é Ficou agora. feliz com a informação? Cara, eu vou te falar que fiquei contente quando eu ouvi a primeira vez. Viu, Gabriel? Você constrói. É isso aí. Nem tentou, pô. Nem quero. Ué, Você acaba com os amigos, Gabriel. É isso. Eu? Clima desagradável. Claro que não, pô. Eu tô tentando fazer ele melhorar a pesquisa dele. Escuta, quando eu abri a boca, você foi o primeiro a entrar junto na conversa. Jamais.
Ô, professor, tinha uma academia que você tava coisa fina, hein? Ah, lá era mesmo. Aquela lá era chique. Os negócios tudo Rapaz. chique. O trem tava chique lá. Eu devia ter umas 20 TV de 50 polegadas. O piso era flutuante, emborrachado. Assim, você pisava, parecia que te jogava pra cima de novo. E ainda tinha umas plataformas elevadas para você poder soltar os pesos no chão, fazer deadlift, essas coisas. Ô, Liba, você podia aproveitar que você tá aí nos Estados Unidos e meter um ciclo, né, cara? Já que aí o suco é liberado. Mas não é liberado lá. Cara, de onde é que fez essas informações, Eliel? Não é liberado lá, não, ele, ó. Vender lá o suco é crime, rei. É nada, filho. Você já viu? Claro que é, pô. Tem um monte de cara que preso já por causa teve no disso. fisiculturismo veio de lá, velho. Mas não tem a ver com isso. Eu não sei nem Fisiculturismo do que, é outra sei nem parada. do que você tá falando. Ele tá falando de esteroides Veneno. anabolizantes, professor. Ah, Um negócio Bomba, que você bomba, aplica e você crescer. cresce rapidinho, 8 quilos num mês. Fácil. entendi. Trembolona, tá, professor? Se você for aplicar, vai ser o que vai te dar mais resultado mais rápido. Mas também é o pior. Mano, eu vi que o Ronnie Coleman ganhou o Mr. Olympia no final de semana e ele era policial, tá ligado? Começou a semana, o cara foi trabalhar, velho, normal. Mas ele não compra da botequim do lado da casa dele, pô. Ele tem um médico pra poder passar o bagulho pra ele. É diferente. Quem tem dinheiro, quem participa disso é diferente. Ah, se fosse assim, o cara não era tudo estourado que nem é No hoje. Brasil é crime o Dino não tá usando, pô. Você acha que não usa? É a mesma coisa lá, rei. É crime, mas tem gente que usa. Que isso, pô, o Dino fala O crime que não é usar natural, lá, que até lá onde é eu sei. O só crime é água, fazer e vender, tá ligado? O crime é ser pego, Gabriel. O crime é ser pego. Aí o cara manda. Pontual como sempre, Murilo. Ô Murilo, e fala pra nós, o que você tá ciclando pra ficar grandão assim igual você tá? Natural, entendeu, rapaz? Pura alimentação saudável. Aquele peitoral Ok. deselegante hoje, tá ligado? A roupa deu uma valorizada. Cara, eu sabia quando que ele tinha chegado antes dele encostar com a moto, que o peitoral já tinha batido na digital já. Nem foi de moto hoje. Ai, que moleque, mentiroso. É, por isso que eu falei antes. Entendi. E quando eu vi, eu falei, tá chegando o Murilo de moto. Certo. Inclusive, quanta moral aquela moto que tu tava, hein? No aquela dia da lá- sinuca. Oh, aquele dia, pra mim, você era o melhor daquele lugar. Cara, Eu tenho que o acordar. Ele Murilo chegou foi numa numa- marra naquela moto lá. Porra. Ô, Murilo, foi numa motinha pequenininha, com a cestinha na frente. Ou tava com muito style. Sério, sério. Você meteu louco, você meteu louco. Tu tava diferente aquele dia. É que você não viu quando eu tô com o capacete que não tem a proteção no maxilar. Aí eu fico style, mano. Pô, aquele dia tu escolhia a mina que tu quisesse, que você ia embora com ela naquela moto. Você jogava ela na cestinha e ia embora. Tu tava com muita moral. Não, realmente, se eu andar num negócio daquele, eu fico ridículo. Já o Murilo andou, mano, o cara ficou style demais. Ficou da hora, ficou da hora. Mas o ser ridículo também pode ser seu charme, melhor. Você tem que aprender a monetizar só. Você, tipo, aproveita, tá ligado? Gabriel, vou até ficar quieto, hein? Ué, mas serve pra mim também. Eu tô falando assim, você pode aprender a aproveitar isso aí, entendeu? Eu mesmo tô a vida toda aproveitando que eu sou assim. A única chance que a vida te deu, você recusou, Gabriel. Chance que a vida me deu? Cara, você foi no médico que ia passar suco pra você poder comprar. Ah, não vou usar veneno, pô. Não vou usar Não, veneno. não, para, Gabriel. Ei, você Entendeu? A tem que gente entender. entendeu, mano. Pode começar a usar, velho. Ninguém vai te julgar, não, mano. Não A gente quero, entendeu o que velho. você quer usar. Não quero. É muito colateral que eu já tenho, aí vai potencializar e acabou pra mim. Então, mano, se você já tem o efeito colateral, você só vai ter o benefício dela. Então, mas e se multiplicar o efeito colateral?
Mano, multiplicar o efeito colateral, você raspa o cabelo e já era, mano. Já era. Ah, se fosse o cabelo tava bom, mas o garotão vai ficar pô, em coma. Faz amor por trás. Aqui eu saí da cal, Mas por é favor. uma solução aí, ó. Não, aqui não tem limite não, professor. Esses caras tão pra pederastia. E assim, já que, né, ele não. Se botou agora. Tipo, Glória a ele Deus. não tá sendo muito requisitado, não vai fazer diferença. Nesse daí você tem um ponto. Mas agora o Eliel. Mano, ele já tá usando já. Sou nada, pô. Se eu tivesse Tá com esse tendo efeito, resultado, eu isso que tomando é super foda. Tá assim, usando sim, tá usando sim, tá usando. mas, Cresceu muito cara, rápido, não existe. Mas se eu cresceu o tivesse quê? com esse shape aqui, eu já tinha me matado, mano. É louco. Ô, professor, pra você conseguir ver a evolução do Murilo, abre aquele vídeo lá da UEMS, o promocional, que o Murilo tá na turma de matemática, e dá uma avaliada nele, agora e antes, pra você ver. O bicho parece que tem 2 agora. Parabéns, jovem. Sim, é 2 Murilo e um Wilkie só. Pô, engordei 10 quilos, tá? Toma. Eita porra, 10 quilos. Que? 6 meses. Tá bom demais. tá ótimo. É, pois é. Vou nem reconhecer o homem quando eu voltar. Você vai achar que é aluno novo, te juro. Ô, Liba, quando ele chega assim, que ele vai entrar na sala, cara, ele entra de lado, porque ele fala que de frente já não dá pra entrar. Ah, professor, e te falar, tá o segundo ano que o senhor quer ir dar aula e abandonar a gente, tá uma potência, tá? X. Esse segundo ano aí, que decepção, Já mano. vem esse papo de novo. Nossa senhora. É que você Tô não só sabe, os caras não sabiam o que era fatorial, mano. Os caras não sabiam correr 2 for, professor. Correr 2 for, os caras não sabiam. Erraram 2 for, né? Correu o quê? Cara, era um for dentro do outro. Era pra desenhar aquele triângulo. Triângulo. Ai, caramba. Não, mas ele tem que, nesse daí tem como defender, porque ele confundiu o I com um. Aí se Ele fosse falou um isso, né? mesmo, Mas ia aí. estar Não, certo não, o que ele não, não colocou. confundiu, não, velho. Não tem como. É, ele confundiu, ele falou Mas lá eu pra acho que nós. dos Até pro erros esse Flaiano. era o menos pior, né? Que eu errar o fatorial também é brincadeira. Sua sala favorita aí, Olivo. Tá vindo assim. Por isso que eu tenho que pegar eles, né? É, caso Vai. perdido já. Nem adianta. Que horror. Eles não sabem fazer teste de mesa, o professor Eduardo não ensinou ainda. Tem fobia. Quiseram, povo? Parcialmente. Desenharam? Sim, parcialmente. Até a parte que eu entendi, eu fiz. Sim. Como que vocês fizeram ali a parte dos mensalistas e dos diaristas ali? Por usoristas? Aí eu não fiz. Eu coloquei isso no empregado. Eu fiz um empregado principal com nome e CPF. Aí nele eu coloquei mensalistas e diaristas. Mas
Mas aí você colocou a hora e o valor da... O que você colocou de atributos? Então, eu coloquei o atributo mensalista e diarista. Mas o mensalista recebe um salário e o horista recebe horas de trabalho. Você botou esses dois juntos também? Então, é porque eu fiz um empregado com CPF e nome. Aí eu coloquei um mensalista e diarista. No caso, eu pensei o seguinte: se ele for mensalista, eu completo o mensalista com a informação do salário que ele vai receber Ah, tá. e Então deixo o diarista em branco. Se ele for diarista, eu deixo o mensalista em branco e completo o diarista, entendeu? Tá, mas tá tudo numa tabela só, tudo empregado. Sim, tudo empregado. Porque eu imaginei que Onde isso você se. onde você coloca o salário e o valor da hora de trabalho? Então, eu pensei que como eu já teria essa informação, eu ia colocar isso direto no empregado. Eu não imaginei que eu ia ter que colocar isso separado, mas agora que você falou, eu entendi. Não, Faz então. Você pode colocar no empregado, tá? Tem como botar no empregado? Tem como botar tudo no empregado lá. Coloca que se ele coloca o CPF, o nome, coloca o salário e o valor da hora de trabalho, por exemplo. Se ele for mensalista, o salário vai estar preenchido e a hora de trabalho não. Se ele for horista, a hora de trabalho vai estar preenchida e o salário não. É isso que eu pensei, só que em vez de colocar horista no nome, eu coloquei mensalista e diarista. Aí, tipo, no mensalista eu ia colocar o valor do tempo dele. Ou no diarista, o tanto que ele trabalhou, entendeu? Entendi. A outra Só que eu não teria nenhum possibilidade, lugar para marcar o tanto que ele recebe por hora. a outra Aí eu não sei. possibilidade é eu botar eu botar mensalista e horista como subclasses de empregado. Então eu tenho o empregado como uma superclasse e eu tenho subclasses empregado mensalista e empregado horista. Em mensalista eu teria o salário e os horistas o valor da hora de trabalho. Entendi. Mas aí também está claro que existe uma outra herança com o empregado, certo? Que é a dos secretários, técnicos e engenheiros. Então ali a gente teria duas heranças diferentes, todas herdando de empregado, nessa minha abordagem aqui, né? Eu teria uma herança que seria o empregado mensalista e o horista herdando de empregado, e uma outra herança do secretário, técnico e engenheiro, né, herdando também de empregado. Eu posso fazer isso também, tá? Cadê minha garrafinha para fazer ela gambiarra? Jovens do céu, vocês precisam experimentar o café do estadunidense. Traz pra gente. Verdade. Vai vir gelado mesmo, só esquentar. Uma delícia. Nossa. Eu gosto de café gelado, eu não gosto muito de café quente que queima na boca. Eles fazem uma caneca de café e você olha por cima assim, você vê o fundo. Tão transparente. Poxa, eles bebem chá? Pois é. Eu conheço esse aí como chá. Peraí, professor. Então você falou que era uma delícia. Ironicamente, Sim. aí você foi vacilo com nós. Ah, Né? é que eu gosto de chá. Aí eu imaginei que ainda era verdade. É complicada a coisa. Eles têm muito que aprender? Também. É que a gente também foi leigo, né? No Brasil, o maior produtor de café não vai saber fazer café melhor que os estadunidenses, que são famosos por comer lanche. É foda. Mas, Gabriel, você sabe fazer um café? Sei. Tá. Isso aí só. Foi sucinto, né? Sim, velho. Entendi. Foi que nem sexta-feira, né? Vai comer onde?
Vocês estão querendo a mesma Que coisa. Vai lá no isso? sarau. Não pode mais Ah, fazer pergunta. Ué, Vamos no sarau. vocês Tá. esperavam o quê? vai lá no sarau, é comer lá? Vou. Ah, Ué, sucinto. Oxi. Agora pronto. Tem que ficar Gabriel, a aumentando o gente diálogo. ficou sentido, pô. Ficou, pô. Mas a Simone e a Amanda falou que vai lá com a gente algum dia jogar Eu- sinuca e comer. mentira, Gabriel tem velho. medo de conversar com pessoas. Como assim? Eu Eu chamei não ela. vi elas pra lá. falando isso não, viu? Falaram. Não, pera, não falaram. Falaram, pô. A Simone falou pra mim Ah, depois. elas falaram que se a gente passasse, elas iam lá jogar com a Ah, gente. Eu é. duvido. Eu duvido. Ha, A não vou gente falar. passa, elas iriam lá. Mas aí nós vamos lá naquela outra sinuca, né? Não, pô. A dos velhos. Aquela dali não, só vai gente estranha. E nós é o quê? É exatamente por isso que a gente vai lá. Se a gente for na outra, eles vão falar, ô, vocês A gente vai muito ficar estranho lá. deslocado lá. A gente tá no habitat natural. Aí eu fui refutado com argumentos precisos. Ó, meu planinho de fundo. Como é que eu tiro o planinho de fundo? Bonitinho. Ô, professor, você não sabe. Sexta-feira tá a gente lá de boa, sentadinho na rodinha conversando. Ixi. Chegou uma donzela com mais ou menos idade pra ter nossa Não se avó. aguenta, ele tem que contar tudo. Passei nossa idade. Não, eu vou ficar quieto, não vou contar não, vou contar não. É, tá gravando, né? Mudei de ideia. É verdade. Deixa o final da aula quando ele parar de gravar. Não vou contar mais não, porque o Edmar O falou que medo eu de não me apanhar é aguento. grande. Ixi. Pô, vó, vamos lá. Pensando aqui das possibilidades, né? Ó, um empregado identificado pelo CPF. Tem um empregado. Esse empregado tem o CPF. E o nome. Pode ter um ou mais cargos na empresa. Secretários, técnicos, engenheiros, dentre outros. Então, ó, para eu representar isso daí, já vi ali embaixo que o secretário tem os seus próprios atributos, né, idiomas. Então, vou colocar aqui secretário. Com idiomas. Na verdade, idioma, né? A gente aprendeu a convenção de deixar assim. E como ele é multivalorado, eu vou colocar assim. Duplo. Secretário com idioma. Eu tenho técnico com grau de especialização. E eu tenho um engenheiro com especialidade. Ótimo, tem a superclasse aqui. Eu sei que essas três coisas aqui estão herdando de empregado. Então faço aqui a bolinha e ligo. Agora eu tenho que decidir se aqui é barra simples ou barra dupla e se aqui é D ou O. Aqui é barra simples ou barra dupla? Ó, vou ler de novo. Eu acho que é simples. Vou ler de novo o enunciado. O empregado pode ter um ou mais cargos na empresa, a saber, secretários, técnicos, engenheiros, dentre outros. É barra simples ou barra dupla? Simples. Barra simples, porque ele está falando que é dentre outros. Então eu posso ser secretário, engenheiro, técnico e posso ser médico, por exemplo. Se eu pusesse barra dupla, só poderia ser uma dessas coisas aqui. Então aqui é simples. Aí ele está dizendo para mim que ele pode ser mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então aqui é D ou O? Ou Aqui é O. Beleza. Já está ali modelado. Então essa daí é uma herança. Alguns funcionários são gestores que são identificados pelo
código de certificação e gerenciam um único projeto, identificado por número e nome. Os empregados recebem por hora ou por mês e também trabalham apenas em um único projeto. Então, calma lá, vamos ler de novo. Alguns funcionários são gestores, são identificados pelo código de certificação e gerenciam um único projeto. Então, esses gestores aí estão gerenciando um único projeto. O gestor também pode ser colocado como um empregado. Alguns empregados podem ser gestores. Ele não está dizendo aqui que sendo gestor ele não pode ser mais nada, né? Então eu posso colocar ele aqui junto com essa mesma herança. Poderia colocar algo assim, ó. Empregado sendo um gestor. E aí o gestor tem o código de certificação. Código certificação. E ele está falando para mim que o gestor gerencia um único projeto. Então, dessa subclasse aqui, eu tenho um relacionamento. Gerencia, que não é de todos os empregados, mas sim do gestor. Que é identificado por número do projeto e pelo nome do projeto. Está desse jeito aqui meu diagrama até agora. Eles gerenciam um único projeto. E aí não fala por quantos gestores, né, estão gerenciando aqui o projeto. Deixa eu ler de novo. Alguns funcionários são gestores que são identificados pelo código de certificação e gerenciam um único projeto, identificado por nome e número. Os empregados recebem por hora ou por mês, beleza. Então não está falando nada aqui. Eu vou só assumir que vai ser 1 para 1 aqui, nesse caso, porque ele não está especificando. Então tem um gestor que está gerenciando isso aqui. Os empregados podem receber por hora ou por mês. E também os empregados recebem por hora ou por mês e também trabalham em um único projeto. Então aqui já não vale mais essa bodega, né? Vai do empregado mesmo. Os empregados trabalham por hora por mês e trabalham em um único projeto. Os mensalistas recebem salário e os horistas possuem um valor de hora de trabalho. Então, ao invés de ser o gestor aqui gerenciando um projeto, né? O empregado vai trabalhar em um projeto. Na verdade, ao invés não, né? Eu tenho um e tenho o outro também. Uma coisa não exclui a outra, por essa modelagem aqui, pela descrição que está dando. Então, eu tenho um empregado geral que vai trabalhar em um projeto e alguns gestores, né, especificamente gestores, vão gerenciar esse projeto aqui. Em um projeto trabalham vários empregados. 1 para N aqui. E aí eu vou ter a questão dos mensalistas e dos horistas. Os mensalistas recebem um salário e os horistas recebem um valor de hora de trabalho. Eu posso colocar aqui um campo salário e posso colocar um campo de hora de trabalho. Desvantagem disso é que um vai sempre ficar nulo, né? Nesse caso aqui. Porque se ele é horista, ele não é mensalista. A outra coisa que eu poderia fazer é eu pensar em uma outra herança, né? É eu pegar isso daqui e criar uma subclasse horista e uma subclasse mensalista.
E aí o horista teria a hora de trabalho, valor da hora, e o mensalista teria o salário. Isso daqui seria herdado, ou seja, tem uma bolinha aqui, do empregado. Então, ó, apesar de estar aqui em cima do empregado, eles também são subclasses do empregado nessa abordagem. Agora, tem que pensar, aqui é duplo ou simples, isso aqui é D ou O. Aqui vai ser duplo ou simples? Duplo. Duplo, porque ele só pode ser horista ou mensalista, não tem como ele ser outra coisa além dessas duas. Então aqui é duplo. E aqui é D ou O? D. Ele vai ser D. Porque a modelagem está deixando claro que ele é ou um ou outro. Não pode ser horista e mensalista ao mesmo tempo. Então eu posso pensar aí nesta modelagem, tá? Desse jeito que está aí. Agora, fazendo o modelo relacional desse processão todo aqui, né? Vamos começar por projeto. Projeto vai ter o número do projeto, que é a sua chave primária, vai ter o nome do projeto. E aí eu olho as cardinalidades dos relacionamentos dele, né? Eu tenho 1 para n em relação ao empregado. Se é 1 para n, a chave do número do projeto tem que ir lá para o empregado. Certo? Então eu não fico com nada aqui em projeto neste caso desse relacionamento trabalho aqui. E aqui eu tenho 1 para 1. 1 para 1 eu posso escolher várias coisas, né? Ou eu jogo a chave do projeto para o gestor e a chave do gestor para o projeto. Qual que é a chave do gestor, gente, nesse caso? CPF do empregado e o seu código O CPF do certificado. empregado. O código de certificado não é. O código de certificado é só um atributo simples dele. Chave primária do gestor vai ser a chave primária da superclasse, que é o CPF dele. Então, se eu escolher jogar a chave do gestor para o projeto, vem o CPF do empregado para o projeto. Então, o CPF do empregado ficaria em gestor e ficaria em projeto também. Se eu escolher jogar a chave do projeto para o gestor, fica aqui no gestor a chave como chave estrangeira, tá? Ou posso jogar os dois, né? Jogo um para lá e o outro para cá. Fica a mesma coisa. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse do projeto aqui e vou fechar aqui, ó. Não vou jogar mais nada. Então, ou seja, eu escolhi jogar o número do projeto para gestor. Beleza? Todo mundo pegou isso? Vou jogar depois o número do projeto para gestor. Vamos ver essa herança aqui de cima. Ó. Eu tenho uma superclasse com o CPF, o nome do empregado. Tenho duas subclasses que são duplas aqui e posso ser horista ou mensalista. Que possibilidades a gente tinha? Mantinha superclasse com os seus valores e um tipo aqui discriminador e mantinha subclasses, ou tirava a subclasse, deixava tudo aqui, ou tirava a superclasse, deixava tudo aqui, ou tirava aglutinava as minhas subclasses num tipo só, certo? Colocaria o main, por exemplo, ali, o main o, né? Algo desse tipo, alguma coisa tipo do trabalho aqui designando. Tenho todas essas possibilidades. Como aqui é um tipo D, eu posso usar aquela primeira lá que é a mais usada, né? Pego o empregado, deixo ele somente com os seus atributos. Então fico aqui com o empregado, com o CPF dele, chave primária, o nome dele, tá? Seus próprios atributos. E lembra que aqui tinha 1 para n, ó. Então o número do projeto tem que ir para ele. Então o número do projeto vem para cá.
número do projeto, chave estrangeira do projeto. Faço a minha seta ali. Modelei aqui para essa superclasse aqui em relação a essas subclasses ali. Vou deixar ela aqui aberta por enquanto. Agora eu vou lá para a horista. Horista, vou ter o valor da hora. Tem a chave primária do horista, que é a chave primária do próprio empregado, né? Ele herda isso daqui. Então vai ter o CPF do horista, que é a chave primária dele, então eu grifo, herdada aqui do empregado. E o meu horista não vai ter mais nada nessa minha modelagem. Posso fechar. E aí eu tenho mensalista. Com o salário dele, o CPF dele herdado do empregado, mandei ele para lá e não preciso ter mais nada. No empregado eu tenho aqui o CPF dele, o nome dele, o número do projeto que veio aqui do projeto, mas eu preciso saber qual que é o tipo dele, né? Se ele é horista ou se ele é mensalista. Então eu posso pensar aqui em um atributo discriminador para isso, né? Tipo pagamento, por exemplo. Como ele recebe isso? E eu coloco isso aqui. Tipo pagamento. Então, se esse tipo de pagamento for H, significa que ele é horista. Se o tipo de pagamento for M, significa que ele é mensalista. Como aqui é D e a participação total, ele sempre vai estar preenchido, né? Então não tem aquele problema de valor nulo. Beleza, eu preenchi esta possibilidade aqui. Agora, vejo a minha outra possibilidade de herança, que é essa aqui de baixo. Nessa possibilidade de herança, eu não vou ter mais a possibilidade de excluir a superclasse, porque eu já botei ela aqui, né? A empregada já está aqui. Então aquela possibilidade de eu tirar a superclasse já não faz mais sentido. Eu poderia pegar esses atributos das subclasses e botar lá para cima. Eu poderia aglutinar isso daqui num tipo só. E eu poderia pensar em fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Se eu pensar em fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, eu teria uma tabela secretária, uma técnico, uma engenheiro e uma gestor. Mas aí eu teria que colocar aqui um tipo empregado para designar quem que ele era daqui. Se eu designo um tipo empregado aqui, como aqui é overlap e não é duplo, eu teria aquela complexidade a mais, que é eu ficar permutando as coisas, né? Teria um S para saber que é secretário, teria um T para saber que é técnico, teria um E para saber que é engenheiro, um G para saber que ele é gestor. E aí se ele for técnico gestor TG, técnico gestor professor TGF e assim por diante. E aí o que vocês gostariam de fazer aqui então? Eu posso fazer assim também. Funcionaria, mas eu teria essa complexidade a mais. Vamos fazer aquela de aglutinar? Nossa, para a gente ver como a gente ficaria. Se eu escolher aquela de aglutinar, eu teria assim, C, T, E, G, por exemplo. E aí eu teria o idioma, o grau de especialização, a especialidade, o código da pessoa aqui, e teria jeito de eu saber se ela é professora, assim por diante. Nesse caso, eu acredito que com as informações até agora, não.
Ficaria, não daria para saber porque eu não tenho nenhum atributo desse daí, né? Eu teria que adicionar um atributo, né? Tipo do empregado, por exemplo, para indicar se ele é desse tipo ou não. Novamente, é mais ou menos o mesmo problema que eu tinha de botar as coisas lá na superclasse, né? Então eu botava as coisas na superclasse, eu tinha essa complexidade a mais de ter que ficar colocando siglas para cada coisa. Se eu coloco aglutinando as minhas subclasses, eu vou ter a mesma coisa ali também. O mesmo problema acontecendo. Se eu jogo todos os atributos para a minha superclasse, beleza, eu tenho idioma, grau de especialização, especialidade e código, todos na minha superclasse. Mas se ele for um professor, eu também não tenho como saber se eu não tiver um atributo adicional. Ou seja, tenho saída nesse caso. Eu tenho aqui uma modelagem de uma herança que não tem apenas pontos positivos. É impossível que eu tenha apenas pontos positivos para essa modelagem aqui. É isso que eu gostaria que vocês percebessem. Então, assim, em todas essas modelagens eu vou ter alguma complexidade adicional do meu tipo de empregado aqui. E isso acontece porque a gente tem um overlap. Então, os tipos overlap no mundo real, eles acabam sendo os mais difíceis de modelar no banco de dados, porque a gente pode adicionar complexidade demais aqui em cima se a gente precisar saber o cargo da pessoa. Porque nem sempre isso é o caso também. Se eu tiver simplesmente que saber se a pessoa fala algum idioma ou tem algum grau de especialidade e assim por diante, é só olhar nessas entidades aqui de baixo da subclasse e eu já mato a charada. Agora, se eu precisar saber que a pessoa é um professor ou um médico, aí não tem jeito, eu tenho que ter um mapeamento para isso. E não tem como fazer isso sem eu ter um processamento a mais. Tá? Então, nesse caso, não adianta. Eu não tenho muito para onde correr. Eu vou ter que pegar ou colocar um tipo empregado aqui na superclasse e fazer algo parecido para essas classes aqui, ou eu posso aglutinar isso daqui, né? Colocar secretário, técnico, engenheiro, gestor e colocar um tipo de empregado nessa tabela aglutinada, tá? Também funciona. Ou eu jogo tudo para minha superclasse e coloco o tipo lá também. Não tem como eu não ter o tipo por causa do OR. Ficou claro isso ou alguém está com dúvida em relação a isso? Está muito obscuro. Se está em silêncio, eu vou assumir que não tem dúvida. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou aglutinar esses negócios, tá? Só para a gente ver como ficaria. Secretário, técnico, engenheiro, gestor e o que mais tiver, plus aqui. Eu teria a chave do empregado, que é o CPF dele, teria o idioma, o grau de especialização do técnico, a especialidade, aqui é vírgula, especialidade, o código da certificação. Aqui ainda tem um outro problema, né? Eu tinha escolhido jogar o número do projeto aqui para gestor. Como eu escolhi jogar o número de projeto aqui para gestor, se eu aglutinar dessa forma, o número do projeto também aparece aqui. Desse jeito aqui, ó. Então ficaria um negócio desse jeito. E ainda teria o tipo do empregado. Ficaria tudo isso aqui. Então não fecharia o meu parênteses aqui. Número do projeto viria lá do projeto. CPF do empregado viria aqui do empregado. Tá? Se eu quiser separar, e nesse caso aqui eu não precisaria desse jeito. Poderia fechar ali. Se eu quiser separar, o que eu poderia fazer?
projeto ficaria com o número e o nome. Empregado com CPF, nome, número do projeto, tipo de pagamento, horista com o valor da hora e o CPF, mensalista com o salário e o CPF, os dois apontando ali para o empregado. Esse número do projeto vem aqui do número do projeto. E aí eu poderia deixar essas subclasses aqui da mesma forma que eu deixei aqui em cima, horista e mensalista. Essa é uma outra possibilidade. Secretário ficaria com idioma e o CPF. Técnico ficaria com grau de especialização e o CPF. Engenheiro ficaria com especialidade e o CPF. CPF sempre vindo aqui do empregado. E aí eu teria o gestor com código do gestor, né, de certificação, CPF que vem do empregado e o número do projeto, que aqui é 1 para 1, eu decidi jogar para lá. Número do projeto, chave estrangeira veio lá do projeto. Só que, como aqui no empregado eu tenho um O, eu preciso dar um jeito de mapear se ele é professor, ou médico ou enfermeiro. Então eu botaria aqui no empregado tipo do pagamento e tipo de empregado. As duas modelagens estão certas. Então ou eu faço essa aqui de cima, ou eu faço essa aqui de baixo. Ou eu acabo com as minhas subclasses e jogo todos os atributos para cima. Fica tudo empregado. Compreendi. Muito complexo, pessoal. Um pouquinho. É um pouco, hein, professor? Não é tão fácil assim de visualizar. Tá. Assim, o mais difícil geralmente é a gente conseguir modelar um bom diagrama. Porque aqui é meio regrinha, né? A gente entende a regra, a gente consegue adaptar. Quando chega em herança, aí eu tenho que ver se é do tipo D ou do tipo O. Se for do tipo D, maravilha, eu sempre vou ter um jeito que vai modelar muito bem. Se for do tipo O, aí a porca torce o rabo um pouco. Porque eu vou ter drawbacks, né? Eu vou ter perdas e ganhos. Eu tenho que colocar na balança o que eu quero ganhar, o que eu quero perder em relação ao meu mini mundo. O que eu quero modelar no mundo real, tá? Que é exatamente o que a gente tem aqui nessa situação, né? Eu peguei aqui e tive a decisão de jogar o projeto para o gestor. Isso daí já deixou mais complicado de modelar o gestor. E eu fiz de propósito isso. Mas eu poderia ter pegado o CPF do gestor e jogado para projeto. E aí eu não teria essa complexidade em gestor, por exemplo. Tiraria o número do projeto daqui. Então, assim, existem formas de eu modelar o banco de dados. Todas as formas vão funcionar,
mas algumas delas eventualmente vão ter algumas vantagens em relação às outras. Eu preciso encontrar uma que seja a melhor possível para a minha situação problema. E aí vem o diferencial de vocês sendo bons designers de banco de dados, conseguir identificar qual é a melhor abordagem para aquele problema. E o que vai diferenciar vocês no mercado de trabalho de uma pessoa que fez um curso EAD vagabundo. Porque vocês são alunos UEMs diferenciados. Beleza? Dúvidas, jovens? Nenhuma. Tchau, obrigado. Aqui dá pra Isso, hein? Povo ansioso. Muito bem, pessoas. Então é isso daí que eu gostaria de falar para vocês hoje. Vou colocar a aula lá. Eu vou pensar em exercícios para vocês fazerem ao longo da semana, tá? De uma lista aí, para que vocês pratiquem isso. Toma vergonha dessa cara de vocês, gente. Para que vocês pratiquem essas coisas, tá? E eu vou divulgar o primeiro trabalho prático. Depois da divulgação desse primeiro trabalho prático, talvez eu até faça na próxima aula o trabalho prático para vocês para pensarmos juntos nesse trabalho prático, tá? Ai, que caras felizes, sério? Eu sei que vocês gostam de trabalho prático. Também vou ver se vai ser individual ou não. Individual não, Dupla, jamais. pelo amor de Deus, se não for dupla, acabou. Não, mas vai ser um Pelo trabalho, menos dupla de 2. vai ser um trabalho prático legal. Não tem essa de legal com o senhor. Todo trabalho do Professor, senhor a é sua faça isso, ganha um, não definição faça de perca legal é 3. diferente da nossa. Quê? A sua definição de legal é diferente da nossa. Não, vocês vão ver, vocês vão adorar. Vocês que vão formular o trabalho, essa é a melhor parte. Então acabamos aqui. O trabalho é vir na aula. Vocês vão ver que legal que vai Não, estar. mas você vai ver, para nós formular, o professor vai fazer um círculo, Um assim, monte nós de tem que estar critério dentro que a daquele gente tem que círculo. ter, então, um monte de critério. Isso, é. Ah, não. Não consigo nem formular uma frase, meu Deus do céu. Eu compactuo com o pensamento do Murilo. Tá. Mas assim, basicamente o que eu tô pensando é, vocês vão pensar numa situação problema Perdi. qualquer. Uma situação problema qualquer. Certo? Ah, tô trabalhando na minha empresa, quero pensar no banco de dados da minha empresa. Vocês vão pensar nas entidades possíveis, nos relacionamentos possíveis. E é isso aí. E aí o que eu quero? Eu vou especificar para vocês, ó, tem que ter relacionamento 1 para 1, tem que ter 1 para N, tem que ter N para M, tem que ter entidade fraca, tem que ter herança e assim por diante. Vocês vão criar o enunciado do trabalho, tipo na empresa ABCX, os empregados, sei o que lá, deixando muito claras quais são as cardinalidades, tá? Deixando muito claros quais são os relacionamentos. O que eu quero que vocês façam, o diagrama de entidade de relacionamentos e só para esse trabalho. Trabalho 1. Aí a gente vai passar por esses diagramas de entidade de relacionamento em relação ao mini-mundo, discutir com vocês na sala de aula. A gente vai refinar esses diagramas e o trabalho 2 vai ser o modelo relacional. A vida é um morango, né? Só com morango estragado. Massa, né? Tá legal isso daí, eu gostei dessa ideia. Que aí não tem como copiar de ninguém, todo mundo faz a sua situação, se resolver o problema da própria empresa, já apresenta pro chefe, ganha uma promoção, só todo mundo ganha. Professor, mas o Ah, tá. fato de não poder copiar de Ah, ninguém tá. é ruim, porque a gente tá aqui pra Isso evoluir aí já todo mundo junto. acontecia. O fato de não copiar de ninguém é que o trabalho que ele passava nem existia. Ainda bem que ninguém copia de ninguém. É isso aí. Então por hoje é só, pessoal, a gente se vê na semana que vem. Um abraço Falou. a vocês, se cuidem. Igualmente. Vou dar aqui um print screen pra eu botar no relatório. Eu tô sorrindo aqui, mas não dá pra ver, tá? Lá é apropriação cultural de novo. Falou, professor. Falou, gente. Até mais. Falou, tchau, obrigado.